Olá, bom dia, 8h41. Você ouviu a nossa vinheta aí no ar, radiostadiosantos.com. Estamos aí há 2 anos e 2 meses com você, 24 horas no ar, com muita informação, prestação de serviço, o nosso jornalismo, jornalistas espalhados pelo Brasil com informações da Baixada Santista, do Brasil e, é claro, do mundo que anda gerando muitas informações, principalmente o senhor Donald Trump, que se aumenta por um lado, a China devolve por outro, né? Por falar nisso, você gosta de um bom aparelho telefônico, como, por exemplo, um iPhone? Se você gosta de um iPhone, saiba que a Apple providenciou o transporte desde o final de março de 1,5 tonelada de aparelhos celulares vindos da Índia que estavam sendo completados, são fabricados na China e completados na Índia para os Estados Unidos. A Apple, né, com seus iPhones, já sabia, provavelmente, desse movimento Trump de aumentar as tarifas de importação. Por isso, 6 cargueiros lotados até a boca saíram da China, passaram pela Índia e voltaram aos Estados Unidos. O que está chamando a atenção dos democratas por conta de quem teria vazado a informação. Ao longo do programa, a gente explica essas e outras notícias nessa sexta-feira, 11 de abril, hein? Já chegamos dia 11, final de semana chegando, previsão de chuvas, hein, para todo o Sudeste, e vá se precavendo aí também, né? Hoje é o dia do infectologista, dia mundial da conscientização da doença de Parkinson e também dia da escola de samba. Virginia, bom dia. Você gosta de escola de samba? Bom dia. Gostava da Portela, mas eu não ligo mais. Não liga mais. Passou. Mas o Carnaval de Santos, que já foi cotado, né? Foi realmente o segundo melhor do Brasil. Hoje, com certeza, as escolas estão em comemoração, mas hoje, dia especial, o dia do infectologista e também dia da conscientização da doença de Parkinson, tem assolado aí muita gente por todo o planeta. Importante que nós temos essa sensatez de ajudarmos também. Então, a partir de agora, pela radiostadiosantos.com, pelos maiores sites de rádio do planeta, onde estão as rádios principais que você gosta, estamos ao lado, nos busque lá, radiostadiosantos.com, também pelas plataformas RadioNet e radios.com.br, Rádios Tudo, você nos encontra rapidamente. Por falta de um, a Virgínia arrumou 2 convidados que têm a capacidade de falar de suas áreas, comentar outros assuntos também, mas ambos são Wagner, né? É o senhor Fernando Wagner Chagas, cientista político, jornalista, conhecedor da economia, não só da Baixada, mas da economia do mundo. Dizem as más línguas que tem uma interação gigantesca com aquele homem que reclamou dos showers, reclamou dos chuveiros norte-americanos, porque, segundo ele, os seus cabelos são lindos e ele precisa de mais água para tomar banho e lavar os cabelos. Bom dia, senhor Fernando Wagner Chagas, cientista político e amigo de Donald Trump. Um abraço a todos os ouvintes, telespectadores, ao Trump, ao meu xará que trabalhou comigo muitos anos, isso é tudo diferente, né? Mas muitos anos trabalhou com ele no setor e mas o mundo está agitado e nós vamos passar por momentos muito difíceis, porque não é nem se vai permanecer ou não vai permanecer as coisas do mundo. É justamente isso, ao contrário. Hoje ele toma uma decisão, amanhã ele toma outra. A volatilidade da economia para os investimentos, para o crescimento do mundo. Então, fazer um papel muito difícil. Você também tocou, né, Flávio? Informação privilegiada. Informação privilegiada tiveram os amigos e a própria empresa do Trump, quando ele noticiou na rede dele e noticiou informalmente também que ele ia baixar todas as alíquotas para 10%. Então, os amigos e a empresa dele correram para comprar as ações que tinham sido derrubadas e que, de um segundo para o outro, aumentaram em 25%. Então, nós estamos vendo, além dessa insegurança, instabilidade, não insegurança, instabilidade da economia, que cria volatilidade, prejudica toda a economia mundial, você vê o governo dos Estados Unidos mais preocupado em fazer negócios e lucrar que se preocupar realmente com a finalidade do poder público. Né? É criar condições para que o país cresça, para que o mundo cresça. Nós estamos no rumo ao contrário. Não vamos comentar muito sobre isso também, mas só lembrando que ontem à noite os Estados Unidos tiveram de novo, né, a intenção de estabelecer essa guerra comercial com a China e chegar às taxas de 145% sobre as exportações e importações chinesas. Em contrapartida, a China chegou a 125%, mas o Simão está dizendo que não chegará mais. Ela para por aí,
me parece mais sensato. Porque não precisa, não precisa que você passou de 100%, você viabiliza a importação. Só que democratas nos Estados Unidos e vários grandes empresários que são apoiadores do Donald Trump começam a questionar essa conta e começam a se posicionar de fato contra as manifestações de Donald Trump. Mas deixa eu apresentar. Só rapidamente, me permite. O prejuízo que ele causou a 500 empresas americanas foi o triplo do PIB brasileiro. Exato. Foram 8 trilhões. As 500 principais empresas dos Estados Unidos na Bolsa tiveram um prejuízo de 8 trilhões. E ontem eu citei aqui, 3 vezes o PIB brasileiro. Eu citei aqui que os democratas já estão pedindo a saída de Elon Musk no máximo até o começo de maio. Não aceitam mais a permanência dele e revendo vários pontos da equipe econômica, principalmente um pacote de tijolo. E ontem alguns parlamentares pediram uma investigação fiscal em relação às empresas, a SpaceX e a Tesla também. Mas deixa eu apresentar aqui, eles estavam subindo, né? Dizem que eles 35 dias não voltavam nessas férias, vão solicitar a sua volta ao trabalho. Brincadeira. As férias máximas em 20 dias e voltou ao trampo, não confunda com Trump, né? Voltou ao trampo, ao trabalho. Nosso Wagner Ramos, arquiteto da Secretaria de Infraestrutura, melhor dizendo, e Serviços Públicos, representando aqui também o secretário Fabrício Cardoso, que gentilmente cedeu aí, né, o espaço de trabalho nesse horário do nosso Wagner Ramos para estar conosco, o secretário que gentilmente estará conosco também, estaria mais para fazer da secretaria não pode, então se sair não dá para ser os dois, né? Então o secretário não está conosco, mas virá futuramente, mas o Wagner não está conosco, arquiteto competente, conhece. Gente, eu vou mostrar na minha câmera aqui. Eu subi, ó. Isso aqui são obras, significa trabalho. É, muita obra. Vou tirar os dois aqui agora da tela aí. Abre só a câmera deles aqui, ó. Por favor. Pronto, aqui, ó. Isso aqui chama-se trabalho, né? É, muita obra. Cinza, verde, amarelo. Aqui não tem lado, aqui tem trabalho. Wagner, é uma satisfação imensa ver novamente, fazendo aqui nós vimos, né? Virou um ano. Estou trabalhando, continuo trabalhando, tirou férias recentemente, merecidamente, mas parabéns aí pelo trabalho. A gente percebe que há um avanço e um dos nossos temas hoje é modelizar a infraestrutura urbana da cidade. Um grande desafio. Com certeza. Bom dia a todos, bom dia Eduardo, bom dia Virgínia, o meu amigo Fernando Wagner, e até a gente às vezes até brinca lá quando a gente fala lá entre os Wagners lá, que são os cantores de churrascaria, né? Fernando Wagner e Wagner Ramos. Agora já vou pensar em empresariar Ramos. Mas assim, é um prazer imenso estar aqui com o Fernando Wagner, um grande homem da prefeitura. Ele trabalhou vários anos lá com a gente e assim, é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. E do comentário do que vocês estão falando do Donald Trump, eu fico assustado, né? Até porque quando eu vejo na TV as manifestações dele, eu fico preocupado com o futuro do mundo inteiro, né? Você vê a situação de dele ao vivo, né? Ele botar uma postagem no Instagram dele dizendo: comprem as ações do Donald Trump. Ou seja, favorecimento total das questões de... Ele prejudicou diversas empresas dos Estados Unidos, do mundo, e está se beneficiando por isso. Então eu acho assim, pela primeira vez, até vou brincar, vou falar uma situação em brincadeira, mas pela primeira vez eu vejo o governo dos Estados Unidos pior do que o do Brasil, tá? Muito pior. E eu não sei se ele vai durar muito tempo lá, não. Eu acredito que esse governo dele vai, em algum momento, vão pedir impeachment dele, porque ele está prejudicando a nação dele, não só o mundo, mas a nação dele. Então, eu aposto aí que não dura muito tempo, não. Essa é uma questão, antes até do intervalo, muito bem colocado pelo Wagner, até para a gente entrar depois diretamente nos nossos temas principais, essa questão da infraestrutura, mas, Chagas, muito bem colocado pelo Wagner Ramos. É uma questão que está mexendo com toda a área econômica americana do mundo, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui, ontem
já à noite, né, eu registrava isso aqui, por exemplo, até na rádio, a gente traz essa informação, Ibovespa, seguindo o ritmo das bolsas, principalmente a Bolsa de Nova York, fechou ontem em queda após a confirmação da taxa de 145% dos Estados Unidos sobre a China. E outras bolsas da Europa, da mesma forma. Grupos empresariais norte-americanos dizendo: eu não tenho condição de transferir os nossos negócios, as nossas produções da China para os Estados Unidos. E outra, eu não tenho mão de obra, eu não consigo. O Vale do Silício, na Califórnia, está em pânico, porque boa parte, inclusive o secretário de Comércio norte-americano, ele ontem cometeu um equívoco dizendo, quando perguntado sobre o Brasil, ele disse: o Brasil não nos interessa muito, porque o Brasil pouco produz para os Estados Unidos. Na questão da área de veículos, né, das montadoras, lê do engano. A Toyota americana produz grande parte, 70% dos motores da Toyota norte-americana são produzidos no Brasil. Nós mandamos 70% dos motores da Toyota para lá, eles simplesmente encaixam no carro. Então, quer dizer, está havendo uma guerra também muito grande de falta de informação. Isso que o Wagner colocou, o Wagner Ramos, Chagas, parece que é o que caminha, né? Parlamentares já começam a comentar, os democratas solicitando a saída de pessoas do comando e questionando. E algumas coisas que o Trump tem colocado ferem a Constituição norte-americana. Ele já passou por cima da Constituição faz tempo. Ele está passando por cima não só da Constituição, mas das instituições. Sim. Ele não respeita nem as ordens judiciais. Aliás, esse que para nós chama-se decreto, para eles é ato executivo. Sim. Os atos executivos ferem manifestamente a Constituição. O grande problema é que, quanto mais passa o tempo, a gente vê que não tem o mínimo conhecimento de economia. E ele toma as atitudes, as decisões repentinamente. Isso cada vez mais abala a confiança de quem vai investir. E, em condições normais, é impossível você pegar uma indústria da China e pôr dentro de um navio e levar para os Estados Unidos. Já é impossível fazer isso. Exato. E o pior, quando ele toma uma decisão por um lado e depois toma uma decisão contrária desse lado, você assusta todo o mercado. Aí que você paralisa todo o investimento. Sim. Mesmo que ele, agora, nesse momento, ele quisesse tomar um rumo correto, ninguém mais acredita. Olha, não, daqui para frente, essa decisão ela será definitiva e vocês podem apostar. Ninguém vai apostar mais. Porque um dia ele eleva a taxa para 40%, no outro dia ele baixa a taxa para 10%. Sim. Quando eu falo taxa, todo mundo ele havia recuado ontem, taxas para 90 dias permaneceriam. Quem acredita? Se amanhã, depois daqui a 15, 45 dias, ele não vai mudar. Sim. Então, o mundo vive uma incerteza muito grande e um ponto que preocupa muito. Teve uma repórter da Globo que perguntou para ele, né, sobre a questão de usar armas contra a China. E ele confirma, né? Ele diz que ele tem o maior arsenal bélico do mundo. Com coisa que tem uma... Invadir a Groenlândia. E tem não precisa ter 5 vezes uma arma que destrói o mundo, basta uma. Então, quer dizer, isso cria uma insegurança. Além da insegurança econômica, você cria uma insegurança no aspecto também de uma guerra tradicional. E veja, né, o Wagner, que isso tem mudado, até no cômputo da política nacional. Veja, nós temos aí uma disputa já antecipada para o pleito do ano que vem, 26, a presidência da República, e há 2 dias atrás, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, normalmente defende o lado do ex-presidente Bolsonaro, é um homem de confiança dele, forjou-se ali também para ser governador com o ex-presidente Jair Bolsonaro, declarou o seguinte: que o governo andou muito bem, caminhou muito bem, sendo cauteloso e não disparando nada contra o governo Trump e sendo cauteloso. Mas houve até um elogio. Mas houve um elogio. Sim, mas esse elogio chama a atenção o seguinte, porque caso o governo dê passos contrários ou passos que não devem ser feitos, prejudica a nossa economia, que já não vem vivendo uma situação tão tranquila por conta desses passos. A diplomacia do Brasil teve um procedimento exemplar, né, nessa negociação com os Estados Unidos. Sim. Pode ser, aliás, a diplomacia do Brasil é considerada uma das melhores do mundo. Sim. Teve o ritmo de negociação, o processo de negociação foi perfeito, né? Agora, contra o Tarcísio, um cravo, outro na ferradura. Sim, daqui a pouco a gente até discute isso, porque tem até já
polêmica com relação à agora, pesquisa, né? Em relação ao próprio Brasil, nós podemos, a direita, a extrema-direita, ela pode ser muito prejudicada pelas decisões do Trump. Sim. O Trump, do jeito que ele estava atuando, ele está prejudicando a extrema-direita no mundo inteiro. Quando ele começa a perder os seus grandes incentivadores e apoiadores, é um sinal que ele está indo contra ele mesmo. Ele mexeu no dinheiro. Ele mexeu no dinheiro do pessoal que o apoiou e financiou. Só para concluir, e na realidade ele nem recuou por causa desse pessoal. Ele recuou porque os títulos do Tesouro Nacional dos Estados Unidos caíram. As bolsas têm caído diariamente. Mas ele até não e ele esperava, muito, Chagas, que todos os países fossem ajoelhados procurá-lo para resolver. E não aconteceu isso. Não O que se percebe é que ele está buscando o benefício próprio. É só isso que ele está buscando. E citando uma reeleição que não é prevista na Constituição americana. E as manifestações dele, por exemplo, ontem eu fiquei assim impressionado. Ele falando que os outros países estão kissing my ass. Que isso? Né? Como assim? Que falta de respeito com... Sim. Absurdo. Mostrando uma arrogância, um autoritarismo que não cabe. Os próprios americanos sabem disso, e quando se fala na questão do próprio emprego do americano, o americano não trabalha em obra, o americano não quer trabalhar na produção de veículos, e isso vai empurrar a indústria mais do que nunca a oficialmente robotizar toda a indústria, para evitar, porque se o americano se sentir pressionado... E se trouxer, pega a indústria lá, se fosse possível, pegar a indústria que está na China, pôr no navio e colocar nos Estados Unidos, se isso fosse possível. Sim. É robotizado. Exato. Olha, eu não quero apostar, não sou vidente, mas eu acho que nós vamos ter uma crise americana gigantesca, tá? E vai haver uma migração de mercados no mundo inteiro e a China vai se tornar o maior expoente de tudo. É o que vai acontecer. A recessão norte-americana, segundo os próprios economistas americanos, caminha a passos largos, né? Como ele está fazendo. Ele vai jogar a economia mundial no colo da China. Vai continuar assim, e vai continuar, porque Wagner, ele não tem noção do que ele faz. Não mesmo. Ele pensa... Ele muda de uma hora para outra as decisões dele. E não houve ninguém. Não houve ninguém. Que é o pior ainda, né? E só mudou de posição em relação à tributação, que o que se chama de taxação é a tributação pelo imposto de importação. Sim. O que mudou foi a queda dos títulos públicos do Tesouro Nacional. Senão, é porque estava derretendo. Exato. E a China e o Japão vendendo. Exato. Aí ele se apavorou e falou, olha, nós vamos perder toda a credibilidade. Mas ele estava se lixando. Os investidores dos Estados Unidos, ele estava se lixando para quem apoiou a sua campanha. Exato. Quer dizer, ele é totalmente de qualquer forma de pensamento. Isso vai trazer consequências, com certeza. Às 8 horas e 59 minutos, peço licença aos dois convidados, vamos a um rápido intervalo. Em nome de M Muniz Logística, soluções em comércio exterior. Se você pretende importar e exportar, as taxas que estão correndo, né, o frete, tudo que você precisa saber, entre em contato com a M Muniz Logística, 1349-8686. Agora, se você quer investir para morar ou mesmo para investir o seu dinheiro em Santos, um bom imóvel, pense bem e pense na Engie Plus e na Engie Life. Empresas do mesmo grupo que trazem solidez, qualidade e rápido atendimento para você. Você não tem dúvidas na hora de investir. E aproveite, hein? Tem 2 lançamentos agora, que é o Bali, né? Que você tem na Prost de Souza, para quem é de fora. Muita gente de fora nos assiste, nos ouve aqui de vários estados brasileiros. É uma rua estreitinha, pequena, mas muito boa para morar, a uma quadra da praia e a uma quadra da Epitácio Pessoa. Áreas nobres da cidade de Santos, você vai investir fazendo uma ótima aquisição do Bali. E também tem agora, né, o nosso querido Fernando Wagner Chagas, ele fica fazendo os cálculos, avaliando e fala assim, o Roberto foi esperto, inteligente, pois construirá na Epitácio Pessoa 111, Epitácio Pessoa 111. Esse é o Ilha de Paros, que por acaso você está vendo atrás os 2 Wagners aqui, o vídeo, está na tela aqui para você constatar a qualidade. Qualidade faz a diferença. Frente ao meu prédio. Praticamente em frente ao meu prédio. Você veja, né? Você vai ter como vizinho o Fernando Wagner Chagas do lado, dando tchauzinho na sacada, mas tem uma vantagem. Você não terá nunca, né, Wagner Ramos, na frente do prédio um outro, porque na frente tem a Pinacoteca, que é tombada, não é isso? Tombada. Não pode construir nada ali. Ali não. A única coisa que vai ver, você vai ter coisa chata, você vai ter a vista do mar.
sempre Sim. da orla, não vai ter prédio nenhum. Então, dos andares mais baixos até lá a cobertura, que será para você aproveitar, como todos os moradores, só o mar para contemplar. Olha que beleza. Eu morava no Cambará, que era exatamente atrás dessa construção que vai ser feita. Olha aí. E tinha vista do mar, Olha né? aí. Agora o Cambará perdeu a visão. Então eu vou dar a dica para quem mora no Cambará, pular para a Ilha de Paros. Né? Isso. E olha, Pula o muro. por um muro. E mais, tem um valor promocional que é depois da planta, que ainda permanece com a Enge Plus. Fantástico. Fantástico. Você vai, confere, entre em contato com a Enge Plus Consultora Incorporadora, depois você liga para mim e manda aqui, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não vou citar nomes por uma questão, mas eles já se expressaram aqui. Teve um que sentou aqui e falou assim: Eduardo, eu já adquiri 3 imóveis da Enge Plus, fiquei muito satisfeito, né? E teve outro que chegou aqui, sentou, já adquiriu um e poderia ter adquirido 2, também contemplaram aí, e disseram, ó, fiz um ótimo negócio pela qualidade, pelo atendimento e pelo valor, para investimento e também para morar. E se você quer comprar, por exemplo, você vem do interior, está vindo de outro lugar, Eduardo, eu não tenho agora nesse momento esses valores para fazer, vou te dar a dica. A Enge Life, que é do grupo, está finalizando logo uma obra na João Alfredo. Eu quero posicionar melhor para você. Canal 5, Afonso Pena, que está sendo remodelada ali, todo, por exemplo, a ciclovia, daqui a pouco o Wagner vai me falar, obra bonita, passei ontem para constatar, está até acelerada agora. Você vai fazer um negócio por 395 mil. É um prédio novo, residencial, com 13 espaços de conveniência. Você vai fazer um investimento ótimo. Nesse momento eu não consigo, Edu, só mais para o final do ano. Então, peraí. Será lançado na esquina da Campos Melo, com a Rodrigues Alves, o Palazzo de Nápoles. Você tem VLT, você tem ônibus na porta, você tem postos de gasolina atravessando a avenida e andando menos de meia quadra, você tem a Conselho Nebias, que você tem ônibus para qualquer lado, né? Então você tem ali para o lado esquerdo, você tem o lado da ponta da praia, canal 5, 6 e 7, você tem ali facilidade de acesso com vias. Olha a qualidade. E mais, hein? Esse projeto dentro do Minha Casa e Minha Vida, é uma parceria com a Caixa Econômica. Então não perca tempo. Espere mais uns dias, nós vamos lançar aqui o Palácio de Nápoles, obra da Enge Life. E para finalizar nesse momento, M. Rocha Contabilidade. Se você ainda não fez a sua declaração de imposto de renda, não está pensando em fazer, passe para a M. Rocha Contabilidade. Uma equipe com mais de 25 anos, com profissionais, são 2 andares a empresa tem para te atender bem. Pode ser online também, pelo 3022-3942. E lembrando, nós temos a Escola Cientista de Astrologia como parceira, você sabe, mapa astral. E olha, dia 23 agora, Virgínia, tem o Fenômeno do Algodão, na excursão lá para Votuporanga, do nosso Jorge, da Márcia Bernard. Eu fui convidado, uma ocasião, não acreditava em nada. Voltei, olha, acreditando em tudo. É fantástico. É um passeio que você vai acreditar muito, você vai ter aprendizado pro resto da sua vida também, né? E oficina Rolando Hammer Martelinho de Ouro, na hora de deixar o seu carro original, sempre tem aquele amassadinho. Não precisa fazer funilaria, vai tirar a originalidade do carro. Ronaldo Hammer, com experiência de mais de 12 anos, que trabalhou nas maiores montadoras do mundo, né? Esteve na Europa, Estados Unidos e também no México, escolheu o Santos para viver. Ali na Comenor Martins, 191, telefone 97408-5990. Volto voando, não saia daí. E aí o Antônio Sanches do Guarujá já começa a me provocar, dizendo o seguinte: Eduardo, quando que o presidente Marcelo Teixeira vai divulgar o projeto da nova arena da Vila Belmiro? Será no próximo dia 14, aniversário do Santos? A sua esposa, a dona Sônia, também, o Roberto lá no Empório, e dizendo que o Guarujá precisa de investimentos na infraestrutura. Eu estou com uma peça importante da infraestrutura de Santos. Guarujá a gente pode trazer também para falar. Um abraço para o meu xará Carlos Eduardo lá em Campinas, dizendo que Campinas também tem feito trabalho gigantesco em infraestrutura, mas como Santos não há. Cidade mais bonita que Santos não tem, ele prefere Santos do que Campinas. Ele trabalha lá, profissionalmente vive lá, mas é santista de 4 costados também. Vou um rápido intervalo e volto já. Também mandando um abraço para o Marco Aurélio, para o Denilson na Curva do Oeste em Praia Grande. Segundo ele, Praia Grande terá um terminal de passageiros, pelo menos o prefeito quer, né? Tem essa vontade. E também um abraço para a dona Carmen, São Vicente Neira Porchá, o Paulo Costa, lá do Instituto Histórico e Geográfico, também um bom dia a ele. Um abraço também para o Armindo. O Armindo está falando de Mongaguá, dizendo que Mongaguá é a bola da vez. Em breve será a cidade com mais construções na hora da praia. Menos, hein? Vai devagar aí, não dá pressa não. Lembrando que Mongaguá terá eleições novamente, no próximo dia 8 de junho, para a escolha do seu prefeito, já que Paulo Wiazowski não conseguiu na Justiça Eleitoral, não conseguiu, inclusive, tentar, junto ao STF, essa reversão, mas terá provavelmente a sua esposa como candidata, a Cristina Wiazowski, concorrendo à Prefeitura de Mongaguá. Eu volto já. Consultoria contábil, tributária e empresarial.
para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M. Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M. Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M. Muniz. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora ENGE Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade ENGE Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/. A Engelife Construtora, empresa do Grupo ENGE Plus, apresenta o Residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, que é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? Um mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre a tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191. O telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 97408-5990. Vamos, obrigado pelo carinho e atenção aqui. Sempre cheio a oficina, graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui.
A gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria do Trabalho, Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado e como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002, né? Aqui em Santos, desde 2007, né? Eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, nos países da União Europeia já fizemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando para o nosso. Então, vamos olhar o pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui, ele já esteve na Alemanha. Repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. Mas tem outros países aí também, que não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. O seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de ponto a ponto, né? E a Virgínia nos surpreende agora, né, com uma informação que depois a gente vai levantar mais detalhes, mas a jornalista Fernanda Valente, segundo informações, Virgínia faleceu. Então a gente aqui vai apurar mais detalhes, inclusive. Eu não temos conhecimento até com os dois, né, com a Fernanda e com o esposo, né? Nesse momento nossos sentimentos aí a ele, ao filho e à família. Nos surpreende uma notícia. Ela é uma jovem jornalista, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar numa ocasião juntos, né, na Rádio Conexão, já nos solidarizando com ele, com o filho e com toda a família. Esse passamento que a gente não tem detalhes, mais detalhes, mas a gente vai levantá-los. Muito nova. E não faz muito tempo, trocamos até informações, ela que acompanhava os especiais da Rádio Star News, sempre nos elogiando aqui. Lamentável essa notícia nessa sexta-feira. Então deve ter acontecido ontem à noite, né? Algo que deve ter acontecido e a gente vai apurar. Bom, lamentável. Mas, Wagner Ramos, você que está sempre a postos, né? E quando eu disse aqui, como um dos temas, modernizar a infraestrutura urbana das cidades é um grande desafio. Mas eu vejo que é um desafio que cada dia ele vai se concretizando. Você sempre tem a gentileza de me mandar essa planilha com obras em toda a cidade, destacando o que já foi, o que está sendo, o que será, né? Nós temos aqui, eu guardo isso, porque vários ouvintes às vezes nos acabam inquietando, dizendo assim, mas não tem obra no meu bairro, eu vou lá procurar e cito aqui, já cito, inclusive, que as pessoas podem ter acesso a essas informações até no portal. Mas, Wagner, a gente tem, por exemplo, várias obras que estão acontecendo na cidade, a gente pode citar aqui reconstrução da escadaria de nichos 6 e 5, caminho Monsenhor Moreira, Monte Serrate, drenagem da escadaria, estabilização, a gente teve chuva recente, muito forte, a gente tem recuperação de taludes nos canais 3, 5 e 6, e por aí vai a manutenção. Nós temos iluminação de 7 bairros, com a troca das famosas lâmpadas metálicas, né, a vapor de sódio por lâmpadas de LED, mais de 300 pontos estão sendo trocados. Nós temos reurbanização da bacia do mercado municipal, revitalização do mercado municipal, nós temos aí obras de edificações, nós temos obras de reasfaltamento no Canaã, nós temos intervenções pela cidade toda. E aquela história, eu quero uma cozinha nova, vou ter problema, porque para ter a obra ficar pronta, toda a cozinha... obra traz problema. Mas é muita coisa que está em andamento, Wagner. Muita coisa. Uma delas trouxe aí um impacto, que foi a obra que a gente fez no José Menino, na Avenida da Praia. Finalizou agora, não é isso? Mas finalizou com um prazo de antecedência bem razoável, né? A gente conseguiu finalizar e, logicamente, que muitas das intervenções foram impactadas com as obras do VLT, né? Nós tivemos que atrasar alguns cronogramas de execução por conta das intervenções do VLT, mas as obras estão em curso. Começamos agora pavimentações lá no Macuco, né? Algumas vias estão sendo feitas, obras que vão impactar ali na Alemão Industrial, que são preocupantes, né? Que são ali do envoltório do viaduto da Alemão Industrial, ali na Augusto Scaraboto, obras que são importantes, obras que devem ter aí um acompanhamento muito grande da CT, né? Que a gente tem que ter essa parceria com a CT para poder acompanhar, e que são preocupantes porque acabam impactando, inclusive, na região do Porto, né? E outras obras aí sendo planejadas, viu, Carlos? A gente tem aí, Wagner, a gente tem aí alguns planejamentos muito grandes
de obras de pavimentação futuras, com verbas já definidas, aí com verbas internacionais, no caso a Avenida da Praia, tem pavimentações já previstas para a praia, para o Canal 2, há aí algumas questões aí que nós estamos resolvendo da Ana Costa, já para poder fazer a pavimentação da Ana Costa, e outras vias da cidade de Santos. A equipe de engenharia da prefeitura tem um diagnóstico de tudo que deve ser feito, e, logicamente, a gente tem aí outras programações de estudos para serem feitos das questões de drenagem da cidade. Tá? As mudanças climáticas estão ocorrendo, a gente tem que ter uma visão geral de estudo, e a engenharia da prefeitura tem feito aí, elaborado os estudos para poder contratar estudos hidráulicos e hidrológicos para poder fazer essas intervenções. Eu queria chegar aí, até aproveitando aqui a intervenção do senhor Antônio Carlos de Imbaré. Bom dia, obrigado pelo carinho, pela audiência, pelas palavras. Eu retribuo a sua observação em relação a sempre tratar com seriedade os assuntos. Ele cita, né, nós tivemos há um pouco mais aí de 50 dias um dilúvio em toda a região, e é verdade, um dilúvio. Não teve uma área da região aqui que não tenha sofrido com essas enchentes, e ele fala aqui do adensamento, né, imobiliário, mais veículos pela cidade. Santos é muito claramente notado, ele fala as vias não podem ser alargadas porque não tem espaço para isso. Como que a prefeitura tem planejado, até por conta dessas enchentes que têm acontecido? Ele diz que os canais extravasam, e é claro, o senhor Antônio Carlos, o Wagner, que é um arquiteto de formação e experiência, nós somos cercados por água, né? Nós somos uma ilha, e quando nós falamos em adensamento de mais imóveis, e mais pessoas, e mais veículos, e com a chuva daquela, é claro que a gente também tem que entender que a natureza, quando despeja tudo uma vez, é impossível de você tentar conter aquilo. As soluções têm que ser encaradas com mudanças na legislação. A gente tem que ter aí um acompanhamento não só do Código de Edificações, do Código de Posturas, do próprio planejamento das ocupações dessas áreas, e a gente tem aí, já existem aí alguns decretos, por exemplo, o decreto de reservatórios nos edifícios, nas áreas de estacionamento de supermercados. A gente tem que ter a visão de que essas áreas, por serem áreas que estão sendo pavimentadas e não têm absorção das águas, das chuvas, elas têm que ter aí uma visão de reservação dessas águas, e isso tudo tem que ser pontuado nesse estudo hidráulico e hidrológico da região como um todo. Algumas áreas já possuem, por exemplo, os mercados, tem que ter essa visão de que quando se faz uma pavimentação, e não só do supermercado, nós não estamos falando só de áreas particulares, não, nós estamos falando também das áreas públicas. Nós temos que ter uma visão de criação em áreas de parques ou de praças, de reservatórios subterrâneos. Ô Wagner, aproveitando essa tua fala, é importante, que a gente tem muitas questões que as pessoas colocam, e aqui já tem o Paulo Nunes aqui, ele fala, nome de jogador, hein? Ele fala do Macuco, ele diz, você trouxe recentemente, é verdade, eu trouxe o Martinho Polilo falando do shopping, ele diz assim, poxa, vai se colocar, ele ficou questionando, vai se colocar um empreendimento daquele tamanho, mas vale lembrar, até a aprovação do projeto que foi o alvará de licença para construção, Wagner, tudo foi pensado, né? No viário, no entorno, tudo aquilo que é necessário. Também é pensado, por exemplo, a questão da drenagem daquela região, toda a infraestrutura é pensada até que se possa autorizar a construção. Sim, porque quando é feito um projeto desse porte, é feito um estudo de impacto de vizinhança. E aí, nesse estudo de impacto de vizinhança, há as obrigações do empreendedor de que se façam intervenções. Por exemplo, se ele vai causar impacto no trânsito, se tiver que fazer uma ponte, uma passagem de veículos para poder atender aquela situação, se vai ter que fazer um empreendimento de pavimentações ou de sinalizações de trânsito para poder adequar. Ou, de repente, ceder uma parte do terreno para fazer uma alça, uma rua, uma saída. Isso tudo é pontuado. Tudo é pontuado. Então, todos os órgãos da prefeitura fazem essas análises. Se tiver que fazer uma área verde para poder ter uma retenção de água de chuva numa área subterrânea, isso é pontuado também. A legislação prevê essas situações. Então, tudo isso que ele deve estar preocupado é analisado nos projetos que vão ser aferidos junto ao estudo de impacto de vizinhança. E além disso, também, não só na questão de infraestrutura, também a Comaive, que é a comissão que analisa o impacto de vizinhança, também verifica a necessidade de ter
unidades escolares Opa! e unidades hospitalares e unidades de saúde. Sim. Então, o estudo ele é bem amplo, ele não se restringe apenas à infraestrutura. Um exemplo aí do que o Wagner está falando, muitas vezes o pessoal fala assim, poxa, mas vou fazer uma intervenção na área do porto, por que está pedindo escola? É que o pessoal esquece que muitas vezes aquelas áreas do porto que vão ter funcionários, vão ter a família e vai ter os filhos que vão precisar de uma unidade escolar para atender aquela situação. A gente tem aqui vários, por exemplo, o Denilson da Praia Grande, ele está aqui da Guilhermina, que o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, declarou recentemente. Eu citei aqui, mostrei até o estudo, que toda a Baixada Santista necessita de uma dragagem urgente, né? Segundo ele, rios, canais, em torno, né, da Bahia, quando a gente fala em torno, é a questão do mar, né? Segundo ele, se não for feito esse trabalho, a Baixada Santista sofrerá muito com os próximos anos de enchente. Já vem sofrendo, né, Denilson? Vale lembrar. Isso era feito pelo DNOS. Antigamente, o DNOS fazia a dragagem de todos os córregos, rios na região. Isso deixou de ser feito pelo DNOS. Não existe mais. Então, é verdade, é necessário fazer isso. Nós fizemos a dragagem do Rio São Jorge, isso foi feito, acho que foi 2012, agora, se não me engano a memória, 2012 a gente dragou toda a extensão do Rio São Jorge. Nós temos a previsão de fazer algumas dragagens que tem que ter algumas intervenções, por exemplo, no Rio dos Bugres, a gente tem que fazer não só o desassoreamento, mas também a questão habitacional, resolver toda aquela situação. E temos aí, com certeza, várias regiões da cidade, no entorno dos córregos, do estuário da cidade de Santos e de São Vicente, e de todas as cidades da Baixada, necessitam desse trabalho de dragagem dos rios. Chagas, eu vou pedir a tua palavra, não vou colocar o Wagner Ramos na situação, que a política ela é boa e ela é ruim. Nós tivemos a eleição e a gente vê manifestações, que a Prefeitura de Santos está sumindo com dinheiro, não tem obra nenhuma. E eu vejo na planilha aqui, Monte Serra, Chico de Paula, Bom Retiro, Zé Menino, Pompeia, Marapé, Campo Grande, Vila Belmiro, Rádio Clube, Estuário, José Menino, Vila Matias, Boqueirão, Macuco, Embaré, Vila Matias, Vila Belmiro de novo, Encruzilhada, Centro, Boqueirão, Macuco, Embaré, Aparecida, Pão da Praia, Vila Nova, Caneleira, Embaré, Aparecida, Bom Retiro, Caruara, área continental, Alemoa, Castelo, Saboá, Gonzaga. Praticamente eu falei a cidade inteira, né? E você pega os valores aqui, são valores expressivos, né? Você tem aqui 28 milhões, você tem aqui 37 milhões, você tem aqui 5 milhões. Esses recursos, o Leocádio esteve aqui recentemente e falou assim, a prefeitura faz um esforço, claro, temos um orçamento que nos permite, mas não permite tudo. Uhum. E aí nós precisamos fazer, muitas vezes, aquela manobra, né, para construir. E muitas vezes optar em buscar recursos fora. Normalmente, os municípios, mesmo São Paulo, Campinas, você pega Rio de Janeiro, pegue o município que quiser, seja um município grande, seja um município pequeno. A despesa maior dos recursos próprios é com a despesa corrente, o custeio, o dia a dia. Normalmente, um município como Santos, Campinas, 90% dos recursos próprios, PTU, ISS, transferência ICMS, eles são destinados para a despesa do dia a dia, Pois não. Restam 10%, em torno de 10% desses municípios para investimento em infraestrutura. Porém, isso não é suficiente. O que os municípios fazem? Operações de crédito. O município de Santos ele tem uma situação privilegiada, porque um município ele pode se endividar 120% da receita corrente líquida. O município de Santos tem 10% de comprometimento e endividamento. Então, o município de Santos ele tem condições de fazer operações de crédito, seja empréstimo ou financiamentos nacionais e internacionais, para fazer essas obras de infraestrutura, sem comprometer o endividamento do município. Não são todos os municípios, Edu, que têm esse fôlego, né? Esse fôlego, né? Mas há um problema. O grande problema de tudo isso é que, para você fazer a captação de recursos, hoje você tem que ter, pela legislação, projetos executivos. A legislação exige isso, tá? E muitos municípios do Brasil não conseguem ter equipes para poder produzir esses projetos. Sim. Então, muitas vezes a gente percebe aí municípios que não conseguem fiscalizar ou mesmo projetar as suas obras para captar os recursos financeiros. Santos até
consegue lidar com isso por causa da sua equipe técnica. A equipe é muito boa. Muito boa. A equipe de infraestrutura de Santos é muito boa. Tanto é que quando vem pedir os recursos para a CEFIM, quando eu estava lá, o projeto já vinha aprovado. Já vinha aprovado. E muitas vezes, só corroborando com o que o Wagner falou, os municípios, a grande maioria, Wagner, dos municípios não tem equipe para fazer esses projetos. E contratam terceiros. Mas esses terceiros, infelizmente... Você tem tanta razão, Fernando, que nós tivemos aqui com o Alessandro, que é secretário do município de São Vicente, da pasta de infraestrutura, ele disse exatamente isso. A equipe é muito pequena, muito enxugada, a gente carece de profissionais e não conseguimos... Mas alerto até que nós temos que, sim, contratar alguns projetos para elaborar essas situações. Existem situações, por exemplo, que a prefeitura tem que fazer estudos hidráulicos e hidrológicos, como, por exemplo, a gente acabou de citar, e que necessitam aí de acompanhamento de uma equipe maior para poder fazer esses estudos. No meu painel aqui, o doutor Roberto Monteiro, manda um abraço para ele, bom dia, obrigado pelo carinho, é um desembargador que escolheu aqui a Baixada para viver. Ele diz, faz a pergunta, na verdade, primeiro dá bom dia aqui, diz um ótimo final de semana para vocês todos, lamentar o passamento dessa jornalista, não a conhecia, a gente lamenta mesmo, doutor Roberto, mas ele cita, peço a gentileza para o senhor Wagner Ramos explicar como é que é feita a opção pelas obras, qual é o estudo, como é que é feito esse estudo para a definição do que é prioritário na cidade de Santos. No exemplo, você acabou de ler uma lista aí de intervenções que falam dos morros. Então, sim, nós temos aí as questões de proteção dessas áreas, elas foram pontuadas principalmente em decorrência daquelas chuvas fortes que caíram no município de Santos no ano de 2020, né? Nós tivemos acidentes graves. Tivemos 22 de novo. Isso, e tivemos aí, por decisão do prefeito, o investimento maciço em contenções de encosta dos morros, drenagens necessárias naquela região para evitar as fatalidades. E as obras, por exemplo, pavimentações, nós temos aí um diagnóstico feito pela engenharia das vias que tem necessidade premente de execução de pavimentações. Deixa eu dar bom dia. Quem está te mandando bom dia aqui, elogiando a bancada, é o Marcos Muniz, né, CEO da Muniz Logística, dizendo o seguinte, grande bancada, hein, elogiando aqui os Wagners. E eu vou até aproveitar, já que ele mandou a mensagem, a gente também tem muitos comentários em relação à obra do VLT na cidade, trouxe vários transtornos, ela vem avançando, não está operacionalizada totalmente ainda, mas quando a gente fala em centro de Santos, muitas obras também ocorrem no centro. Eu até andava ontem pelo centro, né? Tive compromisso à tarde lá, fiquei boa parte do tempo lá no centro, não dá para observar muita coisa também, né? Como é que você tem observado essas intervenções que vão ocorrer? Já tem ocorrido, nós tivemos ali a obra do Parque Valongo, o ministro Silvio Costa Filho recentemente esteve aqui, o próprio presidente da autoridade portuária, o Pomini, comentou que obras deverão acontecer no âmbito da União, com relação ao porto e à autoridade portuária, mas também a prefeitura fará a sua parte, tem feito, né? Sim. Diz que são bons parceiros. E como é que você tem visto essas intervenções? Nós temos lá uma passarela que está acontecendo, mas essa produção de um efeito para o centro voltar a ter um mecanismo de ocupação melhor. Comenta-se a questão da instalação também lá de um novo Concais. Então é muita coisa para um centro que precisa ser modernizado, mas que sofre com a questão até dos espaços, né, Wagner? Bom, primeiro que o centro sofreu e muito com a questão da pandemia, né? Houve o esvaziamento do centro, dos escritórios do centro, e as pessoas acabaram, muitos escritórios fechando, e as pessoas se dirigindo para as suas residências, trabalhando nas suas casas. Então, o centro sofreu muito com isso. O prefeito, preocupado com essa situação, ele decidiu fazer investimentos para trazer o interesse do turismo para aquela região, né? Nós temos a questão lá do Porto Valongo, né? Que a gente fez a intervenção, e agora tem a somatória com a intenção de colocar o terminal marítimo lá naquela região do Valongo. Há ainda propostas de, por exemplo, um museu ferroviário que está sendo planejado para aquela área, até porque Santos tem um histórico da ferrovia como um todo, e outros investimentos que devem trazer o interesse até pelo próprio VLT. O VLT, na área da cidade de Santos, ele está com essa situação, até por uma insatisfação não só do próprio prefeito, mas do próprio governador, que deve estar em breve em Santos, numa reunião com o prefeito, para a gente avaliar a questão por que motivo, os motivos de que até agora não foram liberados as linhas do VLT, né? Existem intervenções ainda que devem ser pontuadas ao governador, como, por exemplo, algumas
questões da drenagem daquela região, nós temos lá preocupações lá com a estação de bombeamento que deve ser feita lá na área do mercado municipal ali do lado. Temos as intervenções do próprio mercado municipal, nós vamos fazer, como você viu aí na lista, aí, tem aí agora a reurbanização daquela área do entorno do Valongo, do mercado municipal, com a própria obra do próprio mercado municipal. Tem aí a questão também de tirar lá o restaurante popular daquela região. Ô, Wagner, nessa região, se me permite, eu não vou conseguir colocar quase nenhuma aqui, porque é muita coisa chegando, mas a gente vai tentar aqui. Depois a gente vai falar muito sobre Bom Retiro, vamos falar sobre lá a questão da Vila Gilda, a gente vai chegar lá, gente. Até um pouquinho de paciência. Que tenho muitas perguntas aí. Mas eu não vou conseguir colocar todas, mas eu vou tentar aqui. Mas vamos lá. Com a obra do VLT, não uma obra da Prefeitura, uma obra do Estado, mas vários imóveis sofreram impactos por serem antigos, por ter uma conservação muito ruim, vale destacar isso também. Como a Prefeitura tem olhado e tem conversado com o governo do Estado e com a empresa que é a detentora dessa obra, é a responsável pela obra, para não trazer mais prejuízos, porque a gente tem visto muita gente comentando, olha, fica difícil a gente manter aqui alguma coisa ou tentar abrir um comércio, e a Prefeitura tem uma preocupação em relação a isso. Olha, Eduardo, eu penso o seguinte, no caso de onde o VLT vai passar, nas vias onde ele foi planejado, a gente já tem notícias de que esses imóveis vão ser, vamos dizer assim, eles vão acabar mudando a sua finalidade. É o que aconteceu, por exemplo, na Francisco Glicério, quando tinha lá o VLT executado a primeira etapa, nós tivemos ali uma reformulação geral daquela via, e com vários imóveis se tornando em comércios importantes para a região. Eu acredito que isso vai impulsionar em muito essas áreas. O que eu tenho a lamentar é que até agora o VLT não veio a funcionar. Exato. A partir do momento que ele vier a funcionar, eu entendo que tudo isso vai mudar totalmente. Vai ter um investimento, esses imóveis vão ser valorizados, até o Fernando aqui, Wagner, com certeza vai falar sobre esse assunto. Tem uma pergunta para o Fernando já. Isso vai trazer de benefício para a cidade? Com certeza vai. Então, eu acho que o que nós temos que fazer é o VLT rodar. É isso que tem que fazer. Dona Mônica, eu não vou usar as palavras que a senhora usou, porque eu também não vou misturar, a eleição já passou, então eu respeito muito a sua colocação, mas vamos lá, vamos pegar o cerne que eu já entendi. A senhora diz aqui, ela está dizendo que a Prefeitura de Santos criou um factoide em relação à Vila Gilda e que não tem recurso, não irá fazer. Vamos lá, por partes, só para resumir. Na verdade, eu vejo aqui, até fui procurar e eu peço até desculpas que eu estou olhando para vocês, estou olhando para baixo, mas já localizei aqui, Parque Palafitas, construção de 60 unidades em estrutura modulares. Daqui a pouco o VAR vai explicar o que é isso, e toda a infraestrutura que só diz que vão construir, não vai ter esgoto, não é verdade. Ninguém vai construir alguma coisa sem infraestrutura, e a secretaria, já o seu nome, a nomenclatura é Secretaria de Infraestrutura. Primeiro, Fernando. Se você, qualquer empreendimento que se faça no município de Santos, esse é um grande sim. Ele necessariamente... E o recurso já existe. E não acho, eu digo, os recursos não são só recursos próprios. Sim, justo. Eles podem ser nacionais. Exato. E um ponto que falou muito durante a eleição, sem querer polemizar, o endividamento da Prefeitura, o endividamento da Prefeitura em torno de 10%, eu tenho uma margem muito grande para trazer recursos. Se a gente imaginar 10% perto de outros municípios, é ínfimo. Nossa receita corrente líquida é um fundamento de 3 bilhões. Você pode, não vai ser dividido em 120, mas nós estamos em torno de 10. E o impacto disso é de 1-2% em cada investimento que você faz. Fernando, colocar. Está baixo o seu microfone, Fernando. Peço desculpa. Coloque isso aqui para aumentar o seu volume aqui, que se ficou baixo. Agora, tá bom? Pode falar, pode falar. E qualquer investimento que se faça, qualquer empréstimo ou financiamento, operações de crédito, o impacto no endividamento é muito pouco em relação à nossa capacidade de endividamento. Então, esse não é problema. O problema que eu vejo é o caso do centro. No momento em que o VLT, que é uma obra do Estado, estiver funcionando, economicamente esses imóveis eles vão ser valorizados. Eles vão mudar até do perfil, mas eles vão ser mudar o perfil. Mas vão ser valorizados.
toda obra que você faz, você causa um impacto. Esse impacto, depois a cidade ela se amolda a essa nova versão da cidade, o novo perfil. Então, esses móveis que hoje aparentemente estão tendo problemas, no futuro a valorização será muito, mas muito alta mesmo. O Wagner, o Junqueira, ele está sendo na Alemoa a questão do trabalho da área de transbordo de resíduos sólidos de lá. Existe um projeto, já existe um trabalho naquela região também da Alemoa, né? Se você pegar a listagem que eu deixei com você, você vai perceber que há um item que fala do transbordo da Alemoa. Nós temos aí uma contratação de uma empresa, ela já está sendo homologada para fazer a revisão total do transbordo daquela região. Já localizei. Nós vamos fazer uma obra lá, um investimento, inclusive uma cobertura que vai ter que ser refeita. Nós temos um problema nessa questão do transbordo, porque a CETESB está nos fiscalizando, ela tem autuado, inclusive, a prefeitura por conta da questão do transbordo, mas é deixar claro também que esse transbordo, na nova PPP, que foi feito o contrato agora com a empresa Terra Santos, há a previsão da implantação de um outro transbordo novo daqui a 2 anos. Então, essa obra que nós vamos fazer é para sanar durante esse período que não vai ter o transbordo contratual, que mantenha o trabalho da prefeitura. Humberto Castro pergunta também da mesma região se há algum planejamento da prefeitura com o governo do estado e até com o município de Cubatão para uma outra extensão de uma outra alça para facilitar o acesso ao porto. Ele cita aqui, é claro que não é Santos, é Cubatão, mas ele cita se o Wagner pode comunicar à prefeitura de Cubatão. Ele diz que está muito confuso quem desce a serra e chega em Cubatão, qual é o lado certo para voltar e entrar em Santos, que as pessoas estão entrando em Cubatão ou no Jardim Casqueiro e não vão no lugar certo. Realmente tem ali uma confusão, né? Você tem que prestar atenção o lado que você vai, o lado esquerdo ou o lado direito. Mas isso é Cubatão ali ainda. Ô, Carlos, qual é o nome dele? Humberto. Humberto, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente fez o planejamento da entrada de Santos, havia uma previsão de 3 entes, tá? Os 3 entes iam fazer a obra em conjunto. Era o município, o estado e a União. O município fez a sua parte com a execução do viaduto da Nossa Senhora de Fátima Martins Fontes, fez a ponte do São Manuel com a ligação da Anchieta para a Zona Noroeste. O Estado fez todas as obras dentro da calha da Anchieta, com os acessos, fez 3 viadutos e a União ficou responsável pela ligação da Anchieta direta para a ligação na Avenida Augusto Barata, lá no Porto. A União não fez a sua parte. Então, ficou faltando já naquela época, naquela obra que a gente fez, ainda no governo do Paulo Alexandre, ficou a obra da União, a sua parte, o investimento não foi feito. Então, vou pegar essa sua palavra, você vai responder aqui para o Manuel Oliveira, que é do Jardim São Manuel, que está perguntando se existe algum olhar da prefeitura em relação à Nossa Senhora de Fátima. Diz, continuamos com enchentes, a entrada ficou muito boa, ficou moderna, mas quando chove muito temos isso. Faz parte do que você está falando, né, Vago? Eu estou errado. Uma dessas obras previstas ainda no contrato da Ecovias, vou explicar assim, quando o governo do estado fez a execução das suas obras, ele fez um termo fez um termo aditivo ao contrato da Ecovias. Então a Ecovias teve que fazer as intervenções na calha da Anchieta e uma dessas obras é uma estação de bombeamento. Essa estação de bombeamento, que vai resolver a inundação da Nossa Senhora de Fátima, ela vai ser construída no estacionamento do Açaí Atacadista, que é ali na entrada da Nossa Senhora de Fátima com a Martins Fontes. Essa obra ainda não aconteceu por questão de aprovações ambientais. E parece que até o Açaí, em comum acordo com vocês, tem que ceder uma área, um pedaço da área. Não, ele não tem que ceder, porque, na verdade, aquela área pertence ao Estado. Pertence ao Estado. Ele vai ter que devolver a área dele. Perfeito. Então, é assim, essa estação só não foi ainda concretizada porque falta uma aprovação ambiental para sua execução. O recurso financeiro já está definido, é algo em torno de 70 milhões. Em relação aqui às obras, gente, é muita coisa aqui, não dá para comentar todos, né? Mas tem muita obra aqui, a gente pega Centro, Alemoa, José Menino, então tem muito...
essas informações, o Wagner, elas estão à disposição da população, é só entrar no portal, não é isso? Sim, nós Quem temos quiser uma transparência gigantesca em isso, relação a isso. Mandar até para o Humberto aqui, que citou onde que ele encontra, no portal. Você vai lá, eu tenho isso aqui na minha mão, estou citando aqui, é impossível a gente citar todos, mas tem todos os dados, bairro, qual é o logrador, qual é a rua, localização, os valores, recursos externos, recursos próprios, valor estimado e o andamento da obra. É muito interessante que a gente fica bem ao par, eu sempre guardo isso aqui para cobrar aqui, né, do nosso Wagner, das autoridades, isso aconteça. Isso é publicado, a gente tem todas as intervenções publicadas no Diário Oficial. E quem faz a obra também consta aqui, viu? A construtora. Nós temos as licitações e, logicamente, tem todo um trâmite legal. Até vou fazer um comentário, fiquei chateado de um comentário que foi feito na rede social outro dia, de uma pessoa dizendo que uma obra que nós estamos fazendo no José Menino, agora uma pavimentação de 3 vias no José Menino, né, na área ali da divisa, que essas obras tinham recursos de forma escusa e que nós tínhamos favorecimentos pessoais desse recurso. Acho um absurdo até uma pessoa falar isso, porque nós temos o Ministério Público nos fiscalizando, temos toda a população o direito de fiscalizar tudo o que a gente faz e nós não temos favorecimento algum. Fernando, o Tribunal de Contas do Estado, inclusive, fica bem atento a isso, cobra os municípios e mais. Você vai responder também para o Cláudio Campos. Cláudio Campos está dizendo qual é o percentual, se você tem ideia, claro que ele tem, viu, Cláudio, mas você tem ideia qual é o percentual que o município reserva, ele falou especificamente Santos, destinado para as obras, que são as obras do dia a dia, né? Aquilo que o Wagner citou agora. Uma pergunta interessante. Não, tem duas coisas diferentes. Uma é despesa de capital. Pois não. Que é aquilo que eu falei, em torno dos 10% que restam do município para fazer investimento. Agora, o dia a dia, a conservação, manutenção e reparação, isso é despesa corrente. Corrente, isso aí, vamos dizer, é o terceiro orçamento. O primeiro é a educação, o segundo a saúde, o terceiro são recursos destinados à conservação, manutenção e reparação, que não tem relação com investimento, isso são despesas correntes. Então, nosso terceiro orçamento é justamente para a conservação da cidade, que não tem relação com os investimentos que nós falamos. São recursos próprios e, principalmente, recursos que nós vamos buscar em operações de crédito. São duas coisas... Deu para entender? São duas coisas diferentes. Sim. Conservação é dinheiro da prefeitura, do orçamento, da despesa corrente. É a conta corrente ali. É a conta corrente. É o terceiro maior gasto da prefeitura. O João Ricardo e a Maria Lúcia faz a minha pergunta, Joaquim Távora, ela diz aqui, está em obras, né? Tem uma previsão de finalização dessa obra? A gente tem um prazo de execução da obra, acredito que ela vai ainda levar cerca de 2 a 3 meses para a conclusão, eu não lembro agora a planilha, mas a pavimentação ainda não está em curso, nós estamos concluindo as calçadas, né? Toda a parte de meio-fio, calçada, depois tem a parte de arborização, tudo isso vai ser feito. Pavimentação, pintura da sinalização viária que é prevista, tudo isso numa reformulação da Joaquim Távora como um todo. A sua planilha me ajuda aqui, porque durante vários programas, muita gente perguntando sobre os pontilhões. Eu estou procurando aqui, agora já achei, né? Tem uma folha aqui na parte de trás aqui, reconstrução de 8 pontilhões urgentes, tá? Como urgentes, hein? Embaré, Gonzaga, Marapé e Vila São Jorge. Aqui tem Almirante Cochrane com Epitácio Pessoa, Almirante Cochrane com o ministro João Mendes, Siqueira Campos com Praça Guilherme Arali, Washington Luiz com Rosa Azevedo Sodré, Washington Luiz com Francisco Glicério, Bernardinho Campos com Euclides da Cunha, Moura Ribeiro com Monsenhor Pinheiro Machado e Francisco Ferreira Canto com Eleonor Roosevelt. Então, Eduardo, são obras preocupantes, a gente tem aí a questão de revisão desses pontilhões, até porque a engenharia da prefeitura fez um diagnóstico de todos os pontilhões da cidade, e isso é uma obrigação que a gente tem que seguir, e agora a obtenção do recurso para uma reforma e intervenção nesses pontilhões. Um pontilhão desse, aí o preço médio é algo em torno de 2 a 3 milhões. Tá? Então, mas não é só a questão que preocupa financeiramente, é a questão do que essa intervenção vai causar, né? Porque existem pontilhões, por exemplo, que vão impactar muito no trânsito. Tá?
mas a gente tem que perseguir isso sim. Nós vamos perseguir esse recurso e a execução dessa obra. O prefeito está aí se dedicando a obter o recurso, como o próprio Fernando Wagner falou, muitas vezes não são recursos que vão de origem de fonte 1, que a gente chama do erário público, mas a gente vai atrás também dos recursos do Estado para fazer essas intervenções. Eu ia recorrer a você, que o João Lucena me pergunta sobre ele. É do centro, que tem uma loja já tradicional ali, pertinho da Conselheiro Nemes, se haveria mesmo uma obra de alargamento. Eu estou procurando aqui, ô João, e eu achei aqui, mas vou deixar para o Wagner falar. Vai ter mesmo alargamento. Tem uma previsão, sim, de alargamento, tá por dentro, trecho João. Do final ali não é no final da Conselheiro, porque a Conselheiro, na verdade, é a avenida mais longa da cidade de Santos, né? E aí ela tem um trecho de estreito, né? Isso, e a gente pretende fazer o alargamento e ainda... É Bittencourt com São Francisco? É, Bittencourt com a Conselheiro para frente, né? E aí a gente vai fazer esse alargamento, mas ainda há algumas demandas de desapropriações em curso. Te perguntar. E enquanto essas desapropriações não finalizarem... É do esquerdo ou do direito? É do lado direito de quem vai para o centro. Pois não. Está aqui desse direito lado. Quem vai para o centro. Perfeito. É o mais correto, é o mais correto. óbvio fazê-lo. Então nós vamos fazer aquele alargamento. Há, lógico, críticas de pessoas lá, mas a gente tem que perseguir essa realidade. A cidade necessita dessas obras. Existem alargamentos ainda previstos, como, por exemplo, na Nossa Senhora de Fátima, entre a Rua Itaém e a Martins Fontes, nós temos lá um alargamento já previsto para fazer. Tá? Então, são obras que são importantes para o sistema viário de Santos. Antes de ir para o intervalo, o Fábio Luiz da Vila Belmiro pergunta assim, pergunta boa, né? Primeiro que essa primeira parte ninguém aqui vai responder. Ele diz, quando sairá o novo projeto da Vila Belmiro? Essa aí fica com o presidente Marcelo Teixeira. Mas a segunda é o seguinte, se aquela área contempla uma nova arena, se tem infraestrutura para isso. Aí vem o estudo de impacto de vizinhança. Wagner pode responder. Mais uma vez, um empreendimento desse porte vai necessitar de um estudo de impacto de vizinhança. E que pode acontecer aí de gerar intervenções de sistema viário, acessos, uma série de questões. E só é liberado, Wagner, com toda a análise feita desse impacto e toda o que pode causar no entorno. Então, não é liberada a construção sem todos os detalhes observados. Não sai o alvará, né? Passa o que é a Comave? A Comissão que estuda o impacto de vizinhança em síntese. Certo. E lá é um grupo, é uma comissão multidisciplinar. Correto. Que verifica todos os impactos de grandes empreendimentos, seja residencial ou seja comercial. Só é liberado depois da aprovação de todas as esferas. E há as restrições. Você imagina, por exemplo, uma obra dessa pode gerar aí uma intervenção de um pontilhão, e os pontilhões, para fazer uma obra num canal, você tem os tombamentos dos canais. E aí é outra situação que vai gerar uma grande discussão. E é bom lembrar também, para quem perguntou se Santos também pensa do outro lado, já achei também, né? Existe projeto aqui, por exemplo, executivo de rede de drenagem do Caruara, aí, né? Rua Andrade Soares, e algo em torno aí de 4 milhões de reais, né? Carlos Eduardo, eu vou falar uma coisa para ti. Não é só essa intervenção, existe todo um planejamento de uma macro-drenagem da região de Caruara que deve ser feita. Perfeito. Então, quer dizer, muitas obras vão acontecer. Muitas situações que têm que ser pontuadas e executadas. Olha, a reurbanização do Portinho do Caruara, fase 1, também está aqui constando. Está sendo executada já. Está aqui, estou vendo em andamento aqui, está indo, e muito mais vai acontecendo aqui. Em relação ao Gonzaga, também que tinha sido perguntado, Marechal Deodoro está aqui sim, tá? Perguntaram aqui da Marechal. Uma previsão de uma obra de drenagem que a gente está finalizando aí os estudos para poder executar essa obra. É uma obra de impacto, porque várias regiões ali do Gonzaga sofrem com inundações, e não só do Gonzaga, como também da Pompeia, do José Menino, do entorno do Orquidário. Então, são várias obras que a gente tem que pontuar ao longo do tempo, e, logicamente, que não dá para fazer tudo de uma vez, senão a gente para a cidade de Santos. Mas o Wagner tocou num ponto importante, é o planejamento. Sim. Esse mapa a gente vê o que facilita a execução de uma obra, é o planejamento. Às vezes é melhor perder um grande tempo planejando e estabelecer prioridades e fazer cada obra no seu momento, para evitar esses impactos que
Pô, Fernando, eu vou lembrar você e lembrar também o Eduardo, quando a gente fez a obra da entrada de Santos. Ela começou a ser discutida em 2012 e nós concluímos as obras em 2019. Olha aí. Nós planejamos tudo isso e tivemos lá a execução. Quem lembra, né, que passava lá para fazer a obra lá do viaduto em curva na Nossa Senhora de Fátima, tudo que teve que ser feito de planejamento para não parar o trânsito da cidade de Santos. Sim. Nós fizemos aquela obra e, logicamente, quando o viaduto ficou pronto, todo mundo, uau, né, o viaduto está pronto, mas para chegar naquele ponto... A intervenção que houve ali... Tudo teve que ter um planejamento de engenharia. O Marcelo Pereira, que é do Embaré, ele perguntou aqui, Marcelo, ele disse em relação à reforma, na verdade, uma nova, né, ciclovia da Afonso Pena. Ele disse, ela vai até onde e se existem projetos para novas ciclovias em Santos, em outras avenidas ou ruas. Sim, normalmente existem avenida, estudos, logicamente estão sendo planejados aí outras ciclovias, a gente tem aí a CEDURB nesse trabalho de elaboração. A Afonso Pena, ela não acabou no prazo ideal, porque a gente teve que dar uma segurada nas intervenções por conta do próprio VLT, a CT nos solicitou, o próprio prefeito solicitou porque a gente tivesse um cuidado maior na execução da obra por conta dos impactos na cidade como um todo, mas a obra está finalizando, está ficando bonita, né? E a gente tem uma questão mais de segurança para as pessoas usarem. Né? Lateral nas duas pistas. Sim, novo, essa preocupação a gente teve, fazer a pavimentação do entorno e, logicamente, vai trazer muita segurança para o ciclista. Agora o João Lucena aqui está bravo, xingando todo mundo, disse que está arrependido de ter votado o prefeito, disse assim, a Praça Zé Bonifácio está uma vergonha, é um monte de gente ali, o dia inteiro sem nada que fazer, a praça está abandonada. Ali houve um problema com a empresa. Houve um problema muito sério mesmo. A gente teve uma contratação de uma empresa, a GEA, a empresa GEA foi contratada não só para a obra da Praça José Bonifácio, e isso tudo, entendam, por licitação, não foi por escolha da prefeitura que a gente escolheu essa empresa. Ele deu o menor preço de licitação para a execução da Praça José Bonifácio e de outras obras da prefeitura, obras prediais da Secretaria de Obras Prediais, e essas obras todas foram abandonadas pela empresa. Ela não conseguiu cumprir com seus compromissos, não cumpriu prazos, não teve uma execução ideal, e nós acabamos abrindo um processo de cancelamento dessas obras. A José Bonifácio, a gente, mesmo assim, com a nossa própria mão de obra, nós tivemos uma atenção dada pela Secretaria de Prefeituras para poder dar uma melhorada no entorno dela, fazer algumas intervenções, e eu, inclusive na parte da iluminação, eu tive que dar ordem para a nossa equipe da engenharia fazer uma melhoria na iluminação daquele entorno, porque tudo que ela fez, ela destruiu. Então, nós tivemos que dar uma readequada ali no entorno, e vamos agora, numa licitação outra, dar andamento na execução dessa obra. É isso que eu ia perguntar, Fernando. Quando essa empresa que vence a licitação, muito bem colocada, explicada pelo Wagner, deixa a obra, uma nova tem que ser colocada em prática, é isso? Tem um grande problema aí, que principalmente na 866, que já está extinta, tem uma nova. Na maioria dos serviços e obras era pelo menor preço. E formalmente ela apresenta cumpre o edital, cumpre todos os requisitos. Sim. E formalmente está tudo correto e ela apresenta o melhor preço. Perfeito. Aí tem que vencer o melhor preço. Quando ela vai para a execução, muitas vezes ela não tem condições de executar essa obra ou executar esse serviço. Quando isso ocorre, tem a advertência, tem a multa e depois tem a extinção do contrato, que na realidade cabe até um processo contra a empresa por não ter respeitado aquilo que ela assinou no contrato. Aí tem que fazer uma nova licitação. Sim. E ela vai ser multada por isso. Não cumprimento do contrato, né? Isso, ela descumpriu o contrato. Se ela não respeitar, não acatar as multas pela prefeitura, a prefeitura entra na justiça e vai cobrar na justiça. Quando isto ocorre, é o que eu digo, formalmente ela está muito boa, apresentou o menor preço, aí ela vai executar, não cumpre. Aí nós fazemos todo esse procedimento. Naturalmente, nós temos que fazer uma nova licitação. E pasme, ela entrou com uma ação contra a prefeitura.
Então não tem mais isso. Então, assim, as pessoas acham que é fácil fazer. Não é que nem na tua casa que tu chega e fala, vou chamar aquele pedreiro lá para fazer o banheiro. O cara não está fazendo serviço de acordo, tu manda ele embora, no dia seguinte tu pega outro. Não é assim. Não funciona dessa forma. No orçamento. Nós, isso ainda era chefe de departamento de orçamento da prefeitura. Participaram 5 licitantes. Todas elas apresentaram todos os requisitos normalmente. Aqui apresentou menor preço, eu desconfiei e pedi uma apresentação. Wagner, ela fez a apresentação. E apresentou. Quando ela começou a executar, só eu pedi umas 3 multas em cima dela. Para você ver. Foi um momento, na apresentação, eu desconfiava. Falei, essa empresa não tem experiência suficiente para tratar do orçamento de Santos. Depois de 3 multas, aí sim, foram 3 multas, aí sim, que ela contratou um pessoal por fora. Sim. E ela ainda ameaçou o município de Santos, que eu vou ter que ter um gasto maior, eu vou pedir um acréscimo no contrato. Falei, não vai... Ela dá um preço mais barato, depois ela pega isso. Eu falei, não tem isso. Ela até ameaçou ir na justiça, mas não foi. Para você ver. Eu acredito, pela nova lei de licitação, eu não peguei mais, né, que eu me aposentei, mas eu acredito que a nova lei de licitação talvez tenha corrigido isso. Mas na 866, esse negócio do menor preço, vou muito longe. Caneta. Menor preço. Você pegava a caneta, ela não escrevia. Faltava tinta. Não escrevia. Não escrevia. É o que falou. Para ganhar a licitação, a empresa dá uma desperta, depois ela não consegue cumprir, entregando material de qualidade. Eu vou ao último intervalo e vou deixar a pergunta para o Wagner, para o Chagas aqui, que essa pergunta já tinha vindo ontem e o Chagas não estava ontem aqui. Da decisão do STF, que decidiu que municípios não podem cobrar ISS sobre etapas intermediárias de processo de industrialização. Quero saber a tua opinião. Se o STF está certo ou está errado. O STF, que ontem também julgou de novo improcedente a reivindicação de revisão da vida toda para os aposentados. Quem trabalhou antes de 94, esquece. Você não trabalhou. Oficialmente para o STF você não existiu. Você não trabalhou, porque não conta a revisão da vida toda. Só de 94 para frente. Então, infelizmente... mas houve um ato de bondade ontem do STF. Quem recebeu valores anteriores a isso não terá que devolver. Mas como o STF é bonzinho, legal, né? Que gente bacana. Os 11 ministros, olha, merecem aqui não vou dar ideia não, porque qualquer ideia já viu, né? Vinho, champanhe, tá? Bom respeito que eles me mereçam, só faltava fazer com que fizesse as pessoas devolverem valores. Mas, infelizmente, de novo, o doutor Emílio ontem esteve aqui, ele que é especialista em previdência, disse, infelizmente não terá êxito, mais uma vez, a tentativa de constar aí na vida toda, né, na revisão da vida toda. Virginia, rápido intervalo, e o Wagner Ramos também vai se despedir, dizendo um pouquinho mais aí sobre as obras, as intervenções da cidade, e vale lembrar, nós temos ainda o primeiro semestre correndo, vem muito mais pela frente, mas o que está aí no escopo, né, a alça de mira da prefeitura em relação a obras no município, que é tão necessário, a cidade vai crescendo, foi apontado, nós trouxemos aqui o Lucas Teixeira, né, que é do Sindicato, dizendo até que Santos é a cidade mais verticalizada do Brasil hoje e necessita, né, a contrapartida das construtoras, a prefeitura entra com a sua parte. Como é que está isso? O que a prefeitura espera para novos lançamentos? Que mais construções vão surgindo na cidade e aí serviços públicos, e aí tem muita gente. Olha, o que teve que... Eu vou pegar só um da Marta. Dona Marta, calma. Dona Marta falou, poxa, as podas de árvores. Eu até tive que baixar aqui para achar de novo, podas de árvores. Ela disse que em alguns lugares são feitas podas, outros são assassinatos de árvores. Cita ela aqui, o que está acontecendo? Fica somente a árvore, né, o tronco no centro. Ela cita vários exemplos aqui em Baré, Aparecida, Boqueirão, a senhora citou aqui que a senhora vê, e até nos mandou outrora, né, fotos eu não tenho agora na mão, mas se o Wagner quiser responder também, ele pode responder. Eu vou rapidinho com a partezinha final correndo, que a gente já praticamente está chegando às 10 horas, estourando o tempo do programa. Volto já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br.
Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M. Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M. Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M. Muniz. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Engeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. E tem um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? Um mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre a tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191. O telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. A gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atende hoje? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Aqui em Santos, desde 2007, eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, nos países da União Europeia já fiz alguns trabalhos lá. África também, e
Piazza também, uma parte da asa. Olha aí, até olhando para o nosso campo. Vamos olhar para isso aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui, ele já esteve na Alemanha. Repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. Mas tem outros países aí também, que não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Já estamos de volta aqui às 10 horas segundos para encerrar o programa. Só lembrando aqui, tem vários ouvintes perguntando sobre CT. Não é a área, não é a secretaria da qual o Wagner Ramos representa. Ele está aqui, Wagner Ramos, como arquiteto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, representando a secretaria e o secretário Fabrício Cardoso, mais uma vez, gentilmente, concedeu, inclusive, a possibilidade desse horário do Wagner estar conosco aqui, virá também futuramente. Agora, várias questões foram colocadas em relação à sinalização, CT, isso já não é da sua secretaria, né, Wagner? Deixar bem claro. Não é da minha secretaria. Fica na alçada da secretaria. Nem a poda de árvores também. Também. Fica na alçada, por exemplo, essa questão de trânsito da CT. CT, poda de árvores, na CEPREV, que é a Secretaria de Prefeituras. Perfeito. E tudo isso você vai encontrar no portal da Prefeitura, os contatos para você entrar em contato e reivindicar. Em relação a CT e em relação a trânsito, eu prometo aqui, juro de pé juntos, ainda bem que ninguém está vendo meus pés, né? Mas vamos trazer o Fifi, senhor Antônio Carlos, presidente da CT, para falar, para discutir várias questões que os ouvintes colocaram. Me permitam não entrar em todas, que isso não é o assunto, mas também tem muito da falta de educação dos motoristas, então não dá para a gente tentar estabelecer um acordo nesse sentido, mas prometo que essas reivindicações vão ser colocadas aqui em pauta para discutir com os nossos ouvintes e espectadores em todo o planeta. Para finalizar, Wagner, o que nós temos em curso, que é importante, que a Prefeitura está aí com a sua Secretaria de Infraestrutura também, e obras e serviços públicos, né? Quando a gente fala de serviços públicos, a gente também tem que considerar, outra lembrança, Virgínia, várias reclamações de ouvintes, eu já ia esquecendo aqui, hein? Moradores de prédios em Santos, vamos parar de jogar lixo fora do horário, vamos parar de colocar o lixo sábado à noite, domingo de manhã, porque vem a chuva não escolhe, meu amigo. E aí muita gente fala, mas tem muito lixo nas ruas. O lixo é colocado por quem? Você está colocando lixo na rua? Bom, eu não sou mais a secretaria, a minha secretaria não é mais responsável pela coleta do lixo e destinação. Era até o ano passado, a gente tinha lá o contrato do lixo. Mas eu vou fazer um comentário aqui. Eu acho que também a população de Santos tem que perceber o envoltório das cidades do estado de São Paulo. Por exemplo, eu fui em cidades no interior que eu parei numa loja, estava sendo atendido pelo dono da loja e de repente ele parou de me atender e foi para a porta, pegou um saco de lixo e foi levar para a porta. Eu fiquei olhando para ele. Aí eu virei para ele curioso, né? Perguntei, escuta, senhor, mas por que o senhor colocou o lixo agora? Porque se eu colocar antes do horário do horário previsto na legislação, eu levo multa. E se eu não tirar o lixo e o caminhão passar, se eu deixar o lixo lá, eu levo multa também. Porque logo depois do caminhão, antes do caminhão e depois do caminhão, passa um carro da prefeitura fiscalizando. Santos a gente não tem essa fiscalização efetivamente. As pessoas colocam lixo na hora que querem e não tem. E aí o contentor também tem essa intenção de colocar o lixo fora do horário, você deixar ele lá dentro. Mas não tem contentor para a cidade como um todo. No novo contrato da PPP, nós vamos ter um aumento de 3.000 para 7.000 contentores. Exato. Mas isso não vai atender a cidade como um todo também. Então eu acho que a educação é importante também, porque se você deixa o lixo no chão, no momento de uma chuva forte, e que tem aí alguma questão de drenagem naquele logradouro, esse lixo vai para a boca de lobo e vai entupir a drenagem, aí vai acontecer coisas piores. Então, é também um problema de educação da população santista. E não jogar lixo no canal, né? E não jogar lixo no canal. Exato, que não é lugar. Que é absurdo. Só para finalizar, então, com o Wagner, já agradecendo, o Leonardo do Estuário pergunta se o estuário vai estar nas próximas obras, vai ser relembrado. Segundo ele, o estuário está sofrendo muito com a falta de uma infraestrutura mais adequada e mais moderna. Diz que algumas intervenções têm sido até feitas, mas ele acha pouco. Se tem algum planejamento para o bairro do estuário, até porque está se falando aí em tirar o Concais dali, então poderia se prestigiar
os moradores até em detrimento da futura obra do túnel, né? Bom, a grande parte do bairro do Estuário já está tendo intervenções. O prefeito fez um planejamento com a gente de fazer as pavimentações em grandes áreas lá do Estuário. Logicamente que o Estuário tem uma área muito maior e a gente ainda não está nessa parte, provavelmente, que o morador está falando. Mas nós estamos fazendo grandes pavimentações, peço que ele vá rodar lá o bairro como um todo, ver o que nós estamos fazendo. Existem aí algumas questões que a Sabesp tem que atender, com rede de esgoto lá, para a gente poder fazer as pavimentações, mas estão nos planejamentos da prefeitura, como eu disse antes, a nossa equipe de engenharia fez um diagnóstico de todo o sistema viário de Santos, das vias que merecem e devem ter um tratamento antecipado aí de pavimentações, e a gente vai botar isso em prática. É isso aí. Wagner, quero agradecer demais a sua vinda aqui. Eu sei que a gente atrapalhou o seu trabalho, mas é importante a palavra de uma pessoa que represente um órgão municipal, que é a prefeitura, no caso aqui, a presença do Wagner Ramos como arquiteto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, representando essa secretaria tão importante. Quando a gente fala em serviços públicos, a gente, todos os dias, quando saímos às ruas, a gente observa os serviços públicos e infraestrutura, algo que é muito importante. Eu citei aqui, é um desafio, né, Wagner? A infraestrutura das cidades, a gente perceba aí os prefeitos sempre se manifestando, veja São Paulo, as pessoas comentando, e outro dia eu vi o prefeito Ricardo Nunes e disse, olha, o maior desafio que eu tenho aqui é realmente construir e melhorar a infraestrutura de São Paulo. Com certeza, e aí com logicamente com o Fabrício tem um olhar totalmente diferenciado da questão técnica, ele tem uma visão mais do investimento que deve ser feito em relação às solicitações da população. Então, esse trabalho que a gente tem feito junto com o Fabrício é muito importante, e ele tem acompanhado todos os trabalhos da nossa equipe de engenharia, e a gente está fortalecendo esse trabalho com ele. Ele é um bom ouvidor? Ele é. Eu digo até que não é só um bom ouvidor. Ele é um cara que faz a propaganda das nossas obras. Quando eu falo ouvidor, né? Porque a pessoa fala assim, não, ouvidor. Não é ouvidor municipal, é ouvidor, que ouve, ele né? Ouve, e é bom porque assim, ele faz aí uma situação que nem todos nós da engenharia ou da arquitetura não temos essa mania de ficar fazendo o contato com a população. Nós temos mais a questão de fazer a execução, né? E não de ouvir e de diagnosticar. São complementares. Só para o Manuel Cerqueira, que perguntou aqui, quantos anos de prefeitura? O Manuel Cerqueira deve de conhecer, ele falou assim, pergunte para o Wagner, né? Quantos anos ele tem de prefeitura e profissão? Bom, aí o pessoal vai falar que eu estou ficando velho. Eu já estou há 34 anos na prefeitura. Nossa cidade, né? Então eu conheço bem a cidade, já trabalhei no Morro, na Zona Noroeste, na Zona Leste, área continental, e entrei numa época que era fiscal, inclusive, da área de Bertioga. Então, Bertioga ainda estava na posse da cidade de Santos. Tá aí, né? Deu para entender a experiência do Wagner. A transição. Do Wagner Ramos, que... sabe quem está acompanhando a gente aqui, né, Virginia? Ao vivo nesse momento? Quem que tá? Entrou agora há pouco aqui. De Florianópolis. Diga o nome aí. Tá lá de Florianópolis nos assistindo ao vivo, aquela cidade feia, que inclusive em infraestrutura, o prefeito de Florianópolis, o prefeito agora anunciou uma reurbanização de toda aquela orla da Avenida Beira-Mar, né? Um negocinho pequeno para fazer ali, né? Eu sou visitante constante lá da área de Santa Catarina, lá minha filha mora lá, né? Então minhas filhas moram lá e adoro aquela região. Eu estava de férias lá, né? Então Mas o senhor está de férias, mas sempre olhando aqui, podia fazer isso aqui, dá para fazer aquilo. Quem sabe um dia eu aposento e vou para lá fazer alguma coisa de infraestrutura. Olha, e eu vou dizer uma coisa, viu? O projeto da Avenida Beira-Mar, nova Avenida Beira-Mar de Florianópolis, é maravilhoso, já é bonito. Para quem conhece, também como é a nossa avenida, só que a nossa avenida é mais estreita, né? Nós temos 2 pistas de quem vai e quem vem. Lá são 3, alguns trechos até 4, né? E vai ser totalmente refeita. É uma capital também, vai lembrar que e nós não vamos ter condição de fazer o alargamento da pista, porque o nosso jardim é muito mais importante do que isso. Eu ia falar agora, é importante. Fernando Wagner Chagas, GP meio-dia nesse domingo. GP do Bahrein? Do Bahrein, meio-dia. Adoro. Tu gosta também, Pedro? Adoro. Fui jornalista durante muitos anos de automobilismo, né? Depois tive que deixar, né? A McLaren continua. Só para responder aqui, ó, o Lúcio Zé Bento falou o seguinte, bom dia, hoje com chuvinha paulista aqui, garoa. Chuvinha é sua lá também, é dos catarinenses, mas um abraço aí, nosso Bento aí,
que também com certeza gosta de automobilismo. Na McLaren continua como favorita. O Verstappen ganhou a corrida para muito surpresa. Para mim não é surpresa. A McLaren é o melhor carro. Porém, ao contrário do que a maioria diz, a Red Bull tem um bom carro. O que falta é acerto. Quando acerta o carro, aí o Verstappen faz a diferença. Você viu que o treino das equipes será com os pilotos número 3, né? Tem mais um brasileiro. É o Drogovic. Drogovic, né? Agora, em Bahrein, a tendência é da McLaren. Mas o Verstappen está no páreo. O problema do Verstappen é o acerto do carro. Acertou o carro. Se o carro da Red Bull se aproximar da McLaren, a diferença do Verstappen para os demais pilotos é muito grande, e faz a diferença. Agora, dá para dar uma melhorada na Sauber ou está difícil? Não, a Sauber não tem investimentos, né? Já tinha homem do dinheiro, né, meu? Não tem jeito. É um momento O Bortoleto vai sofrer muito. É um momento de transição. Ninguém vai investir numa equipe que está encerrando as suas atividades. É a Sauber. A Sauber ela vai passar a ser a Audi. A Audi vai investir pesado quando ela colocar a sua logomarca. E vai levar uns 2-3 anos. E eu vejo que o Bortoleto tinha que ir para a Sauber. Porém, a possibilidade dele alçar voos mais altos, ele vai ter que mostrar que ele é diferente. Na pista. E ele não é diferente. Ele é um piloto comum, como todos têm. Um piloto comum, não só ele, como tantos outros. O Albon, tem muitos. Você conseguir um lugar na Fórmula 1 é muito difícil. Que são apenas 4 grandes equipes. Essas 4 grandes equipes, elas estão completas, inclusive com a sucessão. Exato. Caso do Antonelli, né? O Antonelli, um garoto de 18 anos, a Mercedes não vai trocar o Antonelli por um outro piloto. A McLaren, o Norris deve sair. Mas deve sair para a Red Bull. A Red Bull deve levar o seu piloto para a Mercedes. O Russell deve ir para outra equipe. A Red Bull, inclusive, essa semana constatou que não tem espaço para aparecer. Se você viu, a Red Bull constatou que tem um problema de projeto no bico do carro, né? A Red Bull é assim. Depois de construir o carro para a temporada, descobriram que tinha um erro ali, um acerto no bico do carro. Mas é questão de... O que faltou na Red Bull, eles estão agora conseguindo viver sem o New Way. O Adrian Newey era fora da curva, né? É como o Wagner Ramos, é um ponto fora da curva quando a gente fala em estrutura, conhecer a cidade, esses 30 e poucos anos só de conhecer a cidade, mas conhecer não, de estar lá executando, faz diferença. Se eu tiro ele do trabalho e coloco, eu vou para o lugar dele, não vai dar certo, né? Mas aí eu posso estar te apoiando. Mas tem uma coisa que chama-se vaidade na Fórmula 1, que você tira o sujeito ou ele sai, aí fica aquela briga, né, Fernando? Ninguém quer dar voto para quem saiu ou para quem entrar. Agora, mas para isso a gente tem um trabalho, eu vou te falar rapidamente. Eu, Nilson, Fabiano, a gente pensa em deixar sucessores. Isso que é então aí temos pessoas... Nilson, que é outro profissional de capacidade. Outro profissional muito grande. Então nós temos lá pessoas como o Ronald lá, que nós estamos treinando ele para ficar no nosso lugar. Literalmente, Wagner Ramos, são profissionais de altura, né? De altura, nos dois sentidos. A capacidade de executar e na estatura também, né? O que o Wagner falou é importante. Eu e a Cláudia comentamos na prefeitura, seguimos os exemplos do Toninho, que já faleceu, e do Zé Luiz, que faleceu. Todo o conhecimento que o Toninho e o Zé Luiz tinham, passaram para mim e para a Cláudia. Todo o conhecimento que eu e a Cláudia tínhamos, passamos para o Alexandre, para o Fernando, e eles dão continuidade. Essa sucessão é importante. Você foi muito feliz, viu, Wagner? Parabéns, você foi feliz, porque muita gente não pensa nisso. E a política, às vezes, ela destrói muito isso. E você, ainda bem, você é um profissional da sua área, um arquiteto bem formado, já contou a história aqui, como entrou na arquitetura e... engenharia. A engenharia perdeu um grande engenheiro, mas a arquitetura ganhou um grande arquiteto. E aí se fundem. São 2 atividades que se fundem. O próprio Barrozinho, quando vem aqui, fala isso, a importância dos 2 profissionais. E o fundamental é essa continuidade. No caso da CEFIM, muita gente... Outra palavra importante. Continuidade não significa continuismo. Continuidade com o trabalho. Independentemente de quem seja o Exato, quem está executando o trabalho. O trabalho. Por isso que na Secretaria de Finanças tem os cargos privativos, que só assumem cargos em comissão quem é do quadro. É isso aí. Para que evite problemas. Só o ISS. O ISS, há sempre um conflito entre ISS, ICMS e IPI. Eu entendo que
decisão do Supremo se cumpre. Porém, eu entendo que toda a prestação de serviço, seja intermediária ou seja final, ela tem que ser tributada. O STF teve um entendimento diferente, todos os municípios... Mais uma vez o STF também entrando onde não deveria, né? Não, mas é provocado. Aí cada um busca, o Estado busca a sua parte, a União busca, porque há um conflito. Exato. É o mesmo fato gerador, IPI, ICMS e ISS, sobre o valor agregado, sobre a circulação. E o ISS, logicamente, tende para um lado, a União diz que é industrial e o ICMS diz que é comércio. Mas essa cobrança não devia ser proporcional a cada um dos intermediários? Não. E só lembrando ontem, né? Ou incide ISS, ou incide IPI. Só no final. E só lembrando ontem, né, Fernando e Wagner, para finalizar e fechar o programa, o presidente Lula sancionou ontem o orçamento de 2025, ontem, com a previsão de superávit de 14 bilhões de reais. O orçamento também prevê, e previu, né, o que já está acontecendo, a alta do salário mínimo para R$ 1.518, e as emendas somarão 50,4 bilhões de reais. E ontem também o presidente comunicou a nomeação, né, a escolha do ministro de Comunicações, o deputado Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil do Maranhão, líder do partido lá no Congresso Rapidamente, Nacional. esse é um grande problema que nós temos. Nós temos liberdade de gastar, o que eu lhe disse, 10% do orçamento. Sim. A União tem 200 bilhões para gastar com liberdade. 50 bilhões vão para as emendas. É um valor exagerado. Exato. 50 bilhões é um quarto do que... Emendas impositivas ainda, né? Mas tem dinheiro para isso? Tem. Isso é uma boa pergunta. Tem recurso. É uma boa Não, pergunta. não, Tem mesmo, Fernando? Tem. Você está certo disso? Estou. Você tem recursos para isso. O que nós podemos aí sim sofrer um abalo. Isso me deixa mais preocupado ainda. Inclusive, o município de Santos pode sofrer um abalo se o comércio internacional, o comércio exterior estagnar. Isso eu concordo com você. Agora uma quando preocupação. se fez o orçamento da União, dos municípios, dos estados, não se previa que haveria um Trump parando... Exato. Olha o que aconteceu com a Petrobras recentemente, hein? Bem lembrado. Mas o recursos tem. Sim. Agora, logicamente, nós temos... Vou confiar na sua informação. Um planejamento. Se ocorrer o que nós estamos imaginando, de haver uma estagnação do comércio internacional, aí todo mundo vai sofrer. Vai sofrer. Chagas, um abraço, bom final de semana e ótima corrida, hein? Na semana que vem a gente comenta isso. Prazer estar aqui. Grande abraço. Um abraço e quando for lá para o Sul, precisar de alguém para dar segurança, pode convidar a gente. Um abraço. Eu não vou entregar aqui porque não foi dada a liberdade, mas o Wagner sai de um local maravilhoso que é aqui e vai também para o Paraíso. E foi conhecer uma plantação de lúpulo. Você já viu? Lúpulo? Não. É impressionante. Olha. Lúpulo é uma trepadeira e é usado para fazer a cerveja. Depois lúpulo, eu te mostro as fotos. Lúpulo, malte. E é o seguinte, se você quiser comprar um cavalinho, quiser entender, pergunta pro Wagner, ele vai dizer qual é o melhor cavalo. Olha, o Wagner outro dia postou a foto com um cavalo que eu vou te falar, viu? Aquilo não era um cavalo, aquilo era uma obra de arte, né? É lindo. Preto, né? Coisa mais linda, né? A filha autista, né? Então ela curte muito os cavalos. Desde os 3 anos de idade ela curte o cavalo. Olha só. E aí aconteceu da gente conseguir comprar alguns cavalos. Temos 5 cavalos lá no... Já foram batizados? Todos eles têm nome. Lembra o nome deles? Tem, cada um tem um nome. Dandara, Dora, esqueci o nome agora. Tem o Máscara. Cada um tem um nome. Tem lá o menorzinho, que a gente chama de burrinho. Então, cada um deles tem nome e ela cuida deles. E ela, com a ONG que ela abriu, né, mesmo sendo autista, junto com a mãe... Como é que é o nome da ONG? É a Doron. ONG Doron. E aí ela criou essa ONG e está lá com crianças autistas. Ela mesma faz isso. Parabéns para ela, parabéns para você. Então, a gente pode fazer online, a gente com esse novo sistema, a plataforma, a gente consegue... Olha, ela mudou muito, né, porque ela não conseguia falar em público, hoje ela dá entrevista, uma coisa sensacional. Vamos correr atrás disso então, Virginia, até porque nós estamos no meio do autismo. A gente não pode esquecer disso. E o cavalo é tudo para ela. Santos, inclusive, anunciou que terá a primeira escola para autistas, a gente falou aqui na nossa programação,
Importante demais. Parabéns, Wagner, por ter essa sensibilidade. É. Né? E o Wagner não vai para lá de cavalo, não, viu, Fernando? Não, vou vai de carro para lá. É pertinho. 10 horas de 10 carro. horas. 10 horas no trânsito bom, se tiver ruim é 14. Um pouquinho mais, dá para chegar na Europa. De avião, claro. Né? Tchau, Wagner. Ótimo final de semana para você também. Vocês também. Curte grande Fórmula abraço. 1, quem ganha a Fórmula 1 no domingo? Eu acho que vai ser o Verstappen. E eu sou um apaixonado. Eu tenho miniaturas de carro Fórmula 1. Tem né? equipe do coração aí, é ferrarista? Eu sou... Bom, eu curto o Ayrton Senna, né? Então os meus carros são todos do Ayrton Senna. Tá. E eu tenho carros numa escala bem grande até deles. Olha! Um para 8. Eu levei um carro desses aí, eu levei um ano para montar. Nossa, Parafuso isso parafuso. aí merece um dia uma filmagem mostrar aqui. Muito legal, parabéns. Adoro. Parabéns. Legal. Um abraço. Tchau, tchau. Ótimo final de semana e meus sentimentos, meu pesar pelo passamento da jornalista Fernanda Valente, 44 anos, você me informava, Virgínia, lamentável. Um beijo no coração do filho, do marido, da família. Que Deus encontre para eles muita força para passar por essa dificuldade, esse momento muito triste. Boa tarde, bom dia e boa tarde para eles e para todos nós. Ótimo final de semana. Tchau.